Agora, no CEP, tem uma coisa interessante. O CEP, ele é baseado em um web service, um Ajax, que foi baseado, que eu tirei desse site aqui. Esse site, o viacep.com.br, oferece um serviço de consulta em Ajax. Ou seja, o que é Ajax? Ajax é um recurso do JavaScript que me permite alterar em tempo real, né, ou em tempo de produção, algum componente do meu documento HTML. O que esse ViaCep me oferece? Ele me oferece um serviço de consulta em Ajax para o CEP. Inclusive, ele me oferece um exemplo de uso do Ajax usando o jQuery. Então, foi o que eu coloquei aqui. Eu implementei esse recurso. Então, quando eu digitar um CEP válido, que existe lá na base dos Correios, ele automaticamente vai me retornar o estado, a cidade, o bairro e a rua, atrelado àquele CEP. Então, vejamos só. Vamos digitar aqui um CEP qualquer. Vamos ver, será que esse CEP existe? 400, 350. É um CEP inválido. Mas ele fez uma consulta lá na base de dados do ViaCep. Agora vamos colocar um CEP válido. Veja só, se você colocar um CEP válido, ele já trouxe aqui o estado e a cidade. Então, se você digitar um CEP válido aqui no meu formulário de exemplo, ele vai lá na base de dados do ViaCep, que é uma cópia da base de dados dos Correios, e ele vai me trazer as informações que tem lá. Porém, existe o seguinte, alguns CEPs do Brasil não incluem o bairro e a rua, outros sim. Então, esse meu algoritmo está preparado para isso. Então, essas informações que foram trazidas pelo Ajax fez com que os campos correspondentes fossem desabilitados, fazendo com que o usuário não precisasse digitar mais. Então, o usuário aqui não pode digitar mais o estado e nem a cidade. Ele pode incluir aqui o bairro e a rua. Mas digamos que ele digita um CEP, cuja a base de dados inclui também a rua e o bairro, esses campos também serão desabilitados. Então, vamos informar aqui um CEP. Veja só, esse CEP aqui é um CEP cujo registro inclui o estado, a cidade, o bairro e a rua. E esses campos foram desabilitados, fazendo com que o usuário não precise ou impeça que o usuário modifique o conteúdo deles. Porém, eu reitero o seguinte, que quando eu desabilito aqui, eu desabilito um front-end. Porém, o usuário pode habilitar novamente isso aqui. Se ele vier aqui no inspetor de elementos, ele pode forçar a habilitação desse campo. Vejamos só. Se eu inspecionar aqui o elemento, ele foi desabilitado porque foi atribuído a ele, adicionado a ele, um atributo disable. Se ele retirar isso aqui, vejamos só, que ele pode fazer isso. Aí o campo é habilitado novamente, como vocês viram. Então, essa validação também deve ser feita lá no back-end. Ou seja, se o usuário digitar um CEP e ele quiser depois alterar a cidade, isso deve ser previsto lá no back-end. Isso não deve ser permitido, tá ok? Entendam dessa forma. Então, novamente, reiterando aqui, se ele digitar um CEP inválido, aí vai limpar o formulário. Ou seja, tudo que foi digitado aqui vai voltar ao normal. Ou seja, vai voltar como estava antes. Se ele novamente digitar um CEP que não é válido, ele vai informar aqui. Se digitar um CEP válido, as informações trazidas pelo web service do ViaCep serão preenchidas em seus respectivos campos. E os campos também serão desabilitados de acordo com o que for trazido lá, tá ok? Esse recurso interessante, ele está justamente aqui embaixo. Veja só. Validar CPF, o limpar formulário. Então, pessoal, temos aqui a função de limpar formulário, né? Que ela vai ser chamada quando o CEP for inválido. Todo esse algoritmo aqui é o que faz aquela funcionalidade de consulta lá do CEP. É mais especificamente esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui, ele faz a consulta lá do web service viacep.com.br. Ele verifica se existe algum erro nos dados, ou seja, se existe algum erro é porque o CEP não existe. E aqui tem as funções de preenchimento do formulário, de acordo com o que vem lá do web service. Inclusive, nesse pequeno algoritmo que eu construí, que na verdade foi baseado no algoritmo sugerido lá pelo web service viacep.com.br, eu previ a existência de CEPs que não incluem o bairro e nem a rua. Então, quando isso existe,
o campo ele continua habilitado para que o usuário digite o nome da rua e o nome do bairro, tá ok?